Fala galerinha, beleza? Nesse vídeo nós vamos ver aí a segunda parte do Custom Function. Se você perdeu a primeira parte, eu vou deixar um card aí no final do vídeo. Vai lá que tá bem bacana, bem interessante para vocês verem. Nesse vídeo nós vamos falar de funções, mas também vamos falar de data types. O que são data types? A primeira coisa que a gente tem que saber. Um data type aqui no Flutterflow é como se fosse uma classe. Então, como se eu tivesse classe carro. E dentro dessa classe eu tenho as características, como cor, como marca, como ano. Então essa é a estrutura básica aqui dos data types. O data type você pode ver aqui como é que funciona. Você coloca na sua estrutura todas as variáveis que você precisa. E como é que é chamado isso nas funções customizadas? É aí que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu separei primeiro aqui para vocês um simples, que é, a gente escreve um nome completo, então pode colocar Felipe Rodrigues e a data de nascimento 13/01/1999. E ele adiciona no data type e mostra pra gente só o primeiro nome, o dia de nascimento e a data certinho em datetime. Então vamos ver como que foi feito isso, tá? Nós vamos aqui em adicionar data type. Primeiro, eu tenho uma lista nomes struct. E o que é isso? É meu data type lista nomes. Aqui no Flutterflow, ele coloca tudo que é data type no final como struct. Então é lista nomes struct. E aqui é o nome da minha função. O que eu recebo? Eu recebo um nome e um nascimento, data de nascimento. Tudo em string, porque é um test field. Primeiro, eu dou um split no nome. Split é muito importante, vocês vão utilizar muito, que é dividir. Então eu consigo quebrar alguma string em diversas partes. Nesse caso a gente está fazendo a quebra no espaço e está pegando a parte 0 dela. Poderia pegar a parte 1, que seria o nome do meio, a parte 2 seria o nome final. E na data de nascimento, a gente está convertendo para o formato ddmmY.parse, que é nosso nascimento. E depois eu só dou um return na minha lista nomes. Nome é o campo que eu defini lá no meu data type. Ele vai receber o que? O primeiro nome, que é minha variável aqui. Nascimento, o campo que eu defini lá no data type, vai receber data de nascimento. Note que ele não é uma lista. Aqui no retorno eu coloquei data type de lista nomes. Ok? Na nossa página, como é que fica? Na nossa página eu coloquei um test field simples e um test field com formatação de data, que é esse formato aqui na máscara. Então ele segue o ddmmYY, mas ele ainda é string e eu quero retornar um datetime para depois conseguir manipular mais fácil. Aqui também eu criei um page state do tipo data type lista nomes e com nome lista. Na minha list view, o que eu faço? Eu faço um children da lista, que é o meu page state. E no botão de adicionar, que eu vou chamar minha função. Então eu dou um update na lista, adiciono na lista a minha função, que é test field 1, test field 2. E depois eu limpo todos os test fields. Então ficando assim, a gente adiciona, colocar e ele adiciona na nossa lista. Bacana? Vamos para o segundo. A segunda é uma pesquisa em data type.
Então se eu digitar aqui Jo, ele já me filtra ali João e Joana. Se eu tirar, ele me traz tudo. Se eu colocar Maria, ele só me traz Maria. Isso tudo feito com apenas um list view. Então vamos ver como que foi feito isso. Eu utilizei o meu mesmo data type de nome, nascimento. Criei um AppState, populei ele com lista nomes. Então aqui eu tenho João e data de nascimento, aí eu tenho Maria e data de nascimento. Ok? E agora vamos para a função. Minha função pesquisar. O que eu vou retornar? Primeiro eu vou retornar uma lista de lista nome struct. E vou receber um string busca, que vai ser nosso campo test field, e nossa lista de nomes struct. Eu primeiro comparo se tiver vazio o campo busca, se a gente não tiver digitado nada, eu retorno minha lista inteira, para já começar com a lista inteira, senão ele começaria vazio. Depois eu vou em lista e faço aquele mesma coisa que a gente conseguiu fazer no Code Express, que é lista.where item nome. Eu pego o nome, o campo que eu quero lá é nome, jogo para low case, igual o meu busca também para low case. Então mesmo se o usuário digitar tudo maiúsculo, ele transforma para tudo minúsculo, e aí o que contém a busca, e ele me adiciona na lista. Então a nossa página como é que fica? Eu tenho um test field aqui normal e uma lista. Aqui na nossa lista eu chamo minha função, que o campo busca vai ser o test field e o lista vai ser meu AppState. Então eu estou chamando aquele AppState que já está populado. E aqui nesse campo de busca, eu no onChange eu só dou um rebuild na página, para cada vez que trocar ele conseguir rebuildar e chamar a função novamente. Então fica dessa forma. Ok? Isso tem diversas maneiras de fazer. Essa é uma. Aqui também o que eu não comentei, de formatação de data. Aqui, datetime format, você pode colocar um custom. O EEE significa que é o dia da semana. E depois a outra formatação que é dia, mês e ano. O M é maiúsculo porque o M minúsculo é milissegundos. Então o M maiúsculo ele é mês, tá bom? Vamos para a terceira. Terceira é bem legal, muita gente pergunta. Que é eu retornar por localização perto. Então, em 50 km de raio, eu tenho aqui minha localização Praça da Sé e Museu do Ipiranga. Se eu aumentar em 60 km, eu tenho Hop Hari. Se eu aumentar mais, eu tenho Rio de Janeiro em 359 km. Nota que eu estou fazendo isso no test run, que eu estou pegando minha localização atual. No teste normal, a gente não consegue pegar a localização pelo computador, vai ficar 00, tá? Então tem que rodar o run para conseguir pegar a localização atual. Mas vamos ver como que é isso. Ó, você vê que ele atualiza em time. Você vai mudando o raio e ele vai atualizando. Tá? Vamos ver como que é feito isso daqui. Bom, primeiro eu tenho um datetype de locais, onde ele vai conter nome, localização, que é um lat long, e a distância. E depois eu tenho um AppState preenchido de locais. E preenche alguns. Praça da Sé, localização, você pode vir aqui e escrever Praça da Sé, que ele Flutterflow
já consegue pegar pra gente. Aí fica fácil testar. E preenche de todos aqui. E na minha função de calcular distância aqui. Primeiro, eu vou retornar uma lista de locais struct, porque meu data type chama locais, que pode ser nula. Dependendo do raio, ela vai retornar nada. Se for raio 0, retorna nada. E eu recebo meu local atual, que vai ser onde meu device está. O raio, que é aquele slider que eu estou usando, ele é double. E a lista de locais. Aqui a gente está usando nosso AppState para preencher esse data type, mas poderia também ser com qualquer banco, tá, pessoal? Isso daqui funciona, é o exemplo com data type. E também tem diversas formas de fazer, não tem só essa não. Mas beleza. Primeiro, a gente constrói uma lista de locais dentro do raio vazia. Uma lista locais struct. E aqui é um cálculo que a própria comunidade já compartilha aí, não fui eu que fiz esse cálculo, já tem aí, que é o raio da Terra, o graus para radianos, o cálculo do ponto 1, ponto 2, então tudo isso já estava pronto. Cosseno, seno, que é o cálculo aí para a gente conseguir aí marcar o quanto de distância que está de um ponto para o outro, tá bom? Eu só adaptei aqui para o nosso caso de data type. Então, para cada local struct, eu calculo a distância. Então eu chamo a funçãozinha aqui, igual eu falei lá na primeira aula que dava para fazer uma função dentro de uma função, é exatamente o que está fazendo aqui. Para cada for, eu estou chamando o que? A calcular distância. Estou passando meu local atual e a localização do local da lista. Se a distância for menor ou igual ao raio que eu estipulei, ele adiciona na minha lista e retorna locais dentro do raio. Ok? Para a página, vamos ver a construção da página. Eu coloquei um slider bem simples, tá? E coloquei um texto. No slider, eu só coloquei para cada vez que você mexer no slider, ele rebuilda a página, para chamar a nossa função sempre. E aqui eu coloquei o valor do slider. Então, coloquei o id_getState, valor do slider, só para saber quantos quilômetros está. E aqui eu coloquei nossa lista. Nossa lista, ela chama a função que eu estou passando meu device location, estou passando o raio, que é o slider, e estou passando os locais, que é meu AppState. Meu AppState de data type locais, tá bom? E com isso, a gente consegue todo esse efeito aqui bacana. Então você pode utilizar muito, e é muito utilizado para realmente calcular a distância, para ver estabelecimentos próximos aí. Beleza? Então foi isso que eu queria passar para vocês nessa aula. No próximo vídeo a gente vai falar aí sobre ações, a gente começa o assunto de ações. E todos os códigos que eu coloquei aqui, eu vou colocar lá no GitHub, vou deixar o link na descrição. E eu quero propor um desafio para vocês também. Então o desafio é vocês criarem um jogo de 21. O que é o jogo de 21? É aquele jogo de baralho que, se você fizer 21, você ganhou. Se você fizer mais que 21, você perdeu. Se você fizer menos que 21, mas for mais que seu adversário, você ganhou. Tá bom? Vou mostrar aqui como é que tá funcionando. Eu tenho uma carta 6 e uma 10. Vou comprar mais uma carta. Eu estourei. Aí ele aparece. Você perdeu. Reiniciar. Então vamos de novo. Tenho 17. Vou passar a vez. A sorte não está a seu favor com essas cartas na mesa. É aconselhável segurar. Vou comprar mais um. Perdi de novo. Bom, mas a ideia é essa. Vocês não precisam fazer as cartas dessa forma que ela vira, porque isso daqui é
É um custom widget, tá bom? E nem a voz que ele responde Com um quando ave à chega a vez espreita e um dele. valete na manga, a vitória está ao meu alcance. Porque é ação personalizada. Mas com tudo que vocês aprenderam de funções, tentem fazer o básico, que é comprar carta, passar a vez e se ganhou ou se perdeu. Se vocês conseguirem realizar, posta a run aqui nos comentários, que eu vou ver uma por uma aí, vou ver a criatividade de vocês. Seria bem bacana aí. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha aí e a gente se vê na próxima. Falou!